Bíblias em Mateus. Mateus capítulo 1. Desculpa, Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, vamos ler os versos 13 a 16. Antes, nós temos falado pela manhã, nós introduzimos o assunto que vamos tratar aqui, né? Nós estamos tratando aí do tema da vida cristã sendo desenvolvida em cada aspecto diante da face de Deus e precisa então ser desenvolvida para a glória de Deus. Nós estamos então desenvolvendo esse tema, Coran deu toda a vida diante de Deus. Então pela manhã nós vimos como a doutrina da criação ela ocupa um papel fundamental para a nossa cosmovisão cristã, de como devemos viver nesse mundo fincados na verdade absoluta da palavra de Deus, de que Ele é o Criador, o sustentador, e que Ele consumará todas as coisas dentro do seu propósito, dentro do seu desígnio. Então, partindo então desse fundamento de que Ele é o Criador, de que Ele é o sustentador, e de que Ele está conduzindo todas as coisas, todos os eventos desse mundo para a consumação ou para um fim estabelecido por Ele, como então, e esse é o nosso tema, esse é o nosso propósito, como então devemos ver ou viver nesse mundo caído, servindo aos propósitos do Senhor, glorificando a Deus no mundo e fazendo com que cada aspecto da nossa vida então seja desenvolvido para a sua glória. Então, o nosso ponto aqui será ver como uma cosmovisão estabelecida nas Escrituras deve então afetar nossa vida prática, como estar no mundo, mas não ser do mundo, no sentido de não amar esse mundo, ou não moldar a nossa vida aos padrões desse mundo. E para isso, agora sim, nós vamos ler o texto que está aí em Mateus, capítulo 5. Vamos ler os versos de 13 a 16. Diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos nos deter aqui no primeiro versículo 13, mas vamos tocar em alguns pontos dos versículos seguintes. Verso 13 do capítulo 5 de Mateus diz assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Oremos. Senhor Deus, Pai bondoso, nós pedimos a Ti, ó Deus, nesse momento, mais uma vez, que o Senhor nos assista, que o Senhor, ó Deus, conduza a nossa mente, a nossa compreensão, na exposição da Tua palavra, Senhor, na compreensão dela, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra e, ao entender, ó Deus, o nosso propósito, a nossa vocação aqui nesse mundo, quem nós somos em Cristo, que nós vivamos de forma digna do Teu santo Evangelho, e venhamos, ó Deus, a testemunhar, a viver de forma que agrade ao Senhor. Nos ensine pela Tua palavra, nos exorte pela Tua palavra
e nos console, ó Deus, para a tua glória. Assim pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Creio que todos aqui, ou grande parte dos irmãos, estão familiarizados aí com o Sermão do Monte, ou mais especificamente com as bem-aventuranças, que foi alvo das nossas exposições no final do último ano. Os versos que temos aí, que antecedem esse que acabamos de ler, nos versos 3 a 12, vimos que o Senhor vinha delineando o caráter do crente, apresentando ali as virtudes cristãs daqueles que estão em Cristo, que nasceram novamente em Cristo. Então nós vimos que cada virtude que o crente tem está ligada ao caráter de Cristo e que nenhuma dessas virtudes são inatas do homem natural, ou seja, do homem caído, né? Dessa natureza corrupta. Então nenhuma dessas virtudes que são apresentadas ali são inatas, mas são dadas. A gente tocou nesse ponto quando expomos aí, né? Isso faz parte desse pacote que o Senhor dá ao seu povo, né? É comunicado por Cristo em nossa união com Ele. De forma que cada cristão, cada crente, deve, em alguma medida, possuir cada uma dessas virtudes, sendo, então, desenvolvidas ao longo da sua caminhada cristã. E nós tratamos aqui, dentro desses termos, dessas virtudes, como um pacote, né, que é um pacote comum a todos os crentes. Quando nós fomos falando de bem-aventurança a bem-aventurança, bem-aventurados humildes, os pobres, de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, e assim sucessivamente. Então, nós tratamos isso como esse pacote em que cada cristão, todo crente verdadeiro possui, deve ser encontrado em cada um deles. E aqui, então, nos versículos, no verso 13 em diante, ele vai adiante nessa exposição e ele vai começar a aplicar as descrições anteriormente apresentadas, passando da observação do caráter do crente para a consideração da função ou propósito do crente no mundo, de acordo com a mente e o propósito do Senhor ao salvar, ao chamar seus filhos desse mundo, ao tirá-los da sua condição de morte espiritual e chamá-los para a luz, dando vida e conduzindo-os a esse propósito. Então, nós vamos ver aqui agora o nosso Senhor Jesus apontando nessa direção para a função e propósito do crente, ou seja, tendo considerado que o que o crente é agora em Cristo Jesus, nas bem-aventuranças que vimos, agora podemos considerar de que maneira o crente deve manifestar ou expressar a sua nova natureza, gerada em Cristo. E aí a gente já começa a linkar e a ligar tudo aquilo que nós havíamos construído na primeira exposição. Onde isso é feito? Onde o crente desenvolve esse caráter? Onde o crente ele vai expressar essa nova natureza, essa nova vida recebida em Cristo Jesus? No mundo, no contexto em que ele vive, na realidade em que ele vive. E é interessante quando percebemos essa realidade. É importante quando nós olhamos para isso e percebemos de que essa realidade de que estamos no mundo, mas não somos do mundo, de que somos chamados do mundo, porém não deixamos esse mundo quando nós nascemos de novo.
Nós não somos retirados desse mundo quando nascemos de novo, mas somos santificados, somos mortificados e servimos aos propósitos de Cristo, vivendo aqui, em meio a todo o estrago e maldição que o pecado trouxe sobre toda a criação. Então, essas virtudes são desenvolvidas aqui nesse mundo, no tempo que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus nos deu aqui. E devemos entender isso, para que não desperdicemos o nosso tempo, os meios que o Senhor nos deu e as áreas em que fomos plantados pela santa providência de Deus, como seus servos, como seus instrumentos nessa terra. Em outras palavras, irmãos, nós podemos ver que nos versículos que seguem agora, somos muito claramente informados a respeito da relação entre o crente e o mundo em geral. E aí eu queria observar com vocês justamente esses pontos que nós temos aí. Vejamos aí as partes iniciais dos versículos 13 e 14. O texto vai dizer exatamente isso. Vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, verso 13. E vós sois a luz do mundo, verso 14. Perceba que ele diz que vocês, traduzindo ou olhando literalmente, ele está colocando em termos literais. Vocês são o sal da terra. E vocês são a luz do mundo. O modo do verbo aqui é indicativo. Tá? O modo do verbo aqui é indicativo, ou seja, é uma declaração ou um fato. Não um imperativo ou uma ideia a fim de que eles sejam algo, né? A fim de que algo seja feito nesse sentido de, olha, vocês precisam se transformar nisso. Não. Ele está falando de algo que precede isso, que já foi dado a eles. Né? Essa propriedade que foi dada a eles, ao crente, na conversão, na união com Cristo. Jesus aqui, então, ele não está insistindo com os seus discípulos para que se tornem algo que não são, mas está dizendo ou afirmando que eles já são cidadãos do reino, enquanto homens bem-aventurados, nascidos em Cristo. O que está implícito aqui é justamente esse caráter cristão, ou seja, aquilo que o crente agora é, unido a Cristo. E quais as implicações de terem recebido esse pacote, né? Como nós falamos, de virtudes. Quais são as implicações de nós recebermos isso, ou dos servos do Senhor receberem isso, para a realidade em que vive? E aí o contexto em que Jesus emprega essa figura do sal, a figura do sal e luz aqui, tem muito a nos ensinar. Né? Essa relação de contexto aqui tem muito a nos ensinar, mas é importante que vejamos isso. Antes desse contexto, de olharmos para esse contexto, existe aqui um pressuposto muito importante que não podemos escapar dele, que é o que torna o sal e a luz indispensáveis à realidade desse mundo. Ou seja, o mundo precisa de sal dentro desse contexto aqui que está sendo transmitido ao seu discípulo. O mundo precisa de sal porque ele é corrupto, ou seja, o que está pressupondo aqui é que o mundo está naturalmente desenvolvendo o seu estado de putrefação, sendo corrompido, indo de mal a pior. O mundo naturalmente caminha para isso. Então, por isso que nós falamos desse pressuposto e dessa necessidade
indispensável de sal e luz, assim como precisa de luz porque está em trevas. Então, nesse sentido, quando Jesus emprega a figura do sal e da luz relacionados à vida dos crentes aqui, ele está mostrando a importância dos filhos de Deus, redimidos, salvos e seguros em Cristo, vivendo nesse mundo e desempenhando as suas respectivas vocações em cada área em que foi plantado pela sábia providência de Deus. O apontamento e a indicação aqui dentro de todo o contexto, o desenvolvimento do Sermão do Monte, aqui das bem-aventuranças e agora desse texto específico, é exatamente isso. Ele está falando, olha, vocês nasceram de novo, vocês foram tirados dessa realidade do mundo, de serem moldados pelo mundo, de serem guiados pelo Espírito desse mundo. Agora vocês nasceram em Cristo, vocês receberam esse pacote, todas essas virtudes, e então vocês têm essa incumbência, porque vocês agora são. O cristão cuja vida manifesta essas características do homem bem-aventurado, ele então causará impacto sobre o mundo que vive, sobre a realidade em que ele vive, justamente porque ele será como um retardante dessa putrefação natural que opera nele, ou como um conservante que impede que a corrupção ela alcance o estado final de imediato. E isso, irmãos, claramente nos aponta para o fato de que sem a influência do Evangelho, sem a influência da santa palavra de Deus, do Evangelho, o mundo sofreria sua própria decadência moral e sucumbiria à autodestruição. E aí, é interessante o comentário que William Hendricks vai fazer sobre essa realidade do sal, ou trazer à tona as propriedades, ou em que sentido ele opera nas suas propriedades. William Hendricks vai dizer assim: ainda que o sal tenha muitas características, brancura, sabor, aroma, poder preservativo, etc., talvez seja especialmente esta última qualidade, o poder do sal como antisséptico, substância que serve como preventivo para retardar a deteriorização, a que se dá ênfase aqui, ainda que a função subsidiária de comunicar sabor não deva, obviamente, ser excluída. Então, William Hendricks, comentando esse texto, ele vai olhar, ele vai compreender todas as outras propriedades, todas as outras características que o sal tem. Mas principalmente olhando para esse aspecto aqui, que é o que literalmente o ponto do texto, né? Para onde o texto está apontando. É certamente notório que o mundo é ímpio. Eu não preciso ir muito longe, a gente não precisa ir muito longe. Preciso fazer um tratado aqui para mostrar isso, trazer essa realidade diante dos nossos olhos. E por ser ímpio, é naturalmente corrupto. Todavia, irmão, só Deus, só o Senhor sabe quão mais corrupto seria ele sem o exemplo, sem a influência, a vida e as orações dos santos que refreiam a sua corrupção. Como seria esse mundo sem a presença dos justos que portam a mensagem do Evangelho, da Igreja de Cristo? E esse é um ponto muito importante para a nossa reflexão do texto.
sobre o impacto da vida cristã nesse mundo, da nossa, desse tempo que o Senhor nos dá de vida aqui nesse mundo. Isso é muito importante, porque às vezes a gente olhando fala assim, eu sou só uma pessoa, eu sou só um crentezinho, eu estou lá na minha empresa, sabe, tem um monte de ímpio lá, tô no meu bairro, na minha rua, sabe, eu sou só um crentezinho. Tem muito o que fazer. Queria que você olhasse e revisse e reavaliasse essa concepção diante das Escrituras. Abra Gênesis 18. Abra Gênesis 18. Vamos ler somente os versos 26 a 32. O contexto aqui é o de Abraão intercedendo por uma cidade. Veja o que o texto vai dizer. Gênesis 18, 26 a 32. Então disse o Senhor, se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu, não a destruirei, se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda Abraão, e se porventura houver ali 40? Respondeu, não farei por amor dos 40. Insistiu, não se ire, Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor, não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão, eis que me atrevo a falar ao Senhor. Eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20, respondeu o Senhor, não destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão, não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. Se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Não a destruirei por amor dos 10. É interessante quando nós percebemos isso. Né? É interessante quando nós olhamos para essa realidade, né? Que o texto de Mateus aqui está colocando diante de nós. Vocês são sal da terra e luz do mundo. É nesse sentido aqui, dessa preservação, para que tudo caminhe, alcance o propósito para o qual o Senhor criou todas as coisas. E aqui precisamos olhar com cuidado. Precisamos olhar com cuidado. E esses textos que nós olhamos aqui, eles nos mostram essa realidade da importância de uma cosmovisão sustentada e erguida, fundamentada pelas Escrituras. De como podemos viver nesse mundo, entendendo a nossa vocação, nosso chamado em Cristo. Precisamos olhar com cuidado para determinarmos os argumentos, ou melhor, para determinados argumentos que vão buscar por meio de uma cosmovisão, muitos por meio dessa cosmovisão desajustada com as Escrituras, eles vão entender a vida cristã no sentido de isolamento do mundo, como se isso fosse, de fato, o ideal da vida cristã, o suprassumo da vida cristã. Então nós devemos olhar e entender a vida cristã dentro desse aspecto. E é muito interessante o que Lloyd Jones vai dizer sobre isso. Ele diz assim, comentando o Sermão do Monte:
Ao crente é recomendado que ele precisa ter uma mente e uma perspectiva diferente das dos homens deste mundo. Todavia, isso jamais significa que ele deve retirar-se da vida ativa deste mundo. Esse tem sido o mais notável erro do monasticismo, o qual ensinava e ensina que viver a vida cristã significa necessariamente separar-se o indivíduo da sociedade e passar a viver contemplativamente. Aquela vida. O cristianismo bíblico, segundo as Escrituras, é o crente vivendo nesse mundo, sem se contaminar, sem amar esse presente século, sem ser amigo do mundo. Amar a Deus, temer a Deus, glorificar a Deus no tempo que o Senhor lhe deu aqui nessa terra. E talvez, embora a intenção dessa alienação aí, do contato com o mundo ímpio seja até mesmo boa em determinados sentidos, não é? A gente sabe que amizades íntimas, não é? com ímpios, não é? Tomar conselhos com ímpios, estar unido nessa aliança com o ímpio, não é bom. E nós temos muitos textos das Escrituras nos apontando para isso, para esse cuidado mesmo que devemos ter. Então nós precisamos entender essa realidade, que não dá, porque eles são inimigos de Deus. Eles são inimigos de Deus. Então, mas ao mesmo tempo, somos ensinados pelas Escrituras sobre, ao mesmo tempo que nós somos ensinados pelas Escrituras sobre esse perigo da amizade com o mundo, nós também somos ensinados por ela que temos um papel como filhos da luz e como sal aqui nesse mundo. Nós devemos olhar e observar essa relação, então, a partir das Escrituras. Então, as Escrituras não nos ensinam o isolamento do mundo, mas ela nos ensina a não amar o mundo, a não se conformar com o mundo, a não se moldar com o mundo, de forma que as nossas propriedades, essa propriedade ligando essa realidade do sal aqui, seja perdida. E é interessante nós percebermos essa realidade. Abra Tiago 4. Tiago 4. Verso 4. O texto vai dizer: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse é o ponto aqui. Compreendermos essa realidade de que esse texto ele está na mesma Escritura. E unido a esse, antes de olharmos os próximos, unido a esse, João, abre 1 João. 1 João 2. Verso 15. O apóstolo João vai dizer: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele.
Então, a gente precisa olhar para essa realidade e perceber que esses mesmos textos que nós estamos vendo aqui, eles estão na mesma escritura que nós vamos ler textos como a primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Então, a gente precisa entender que, no que diz respeito ao nosso trato, essa nossa relação, interação com o mundo, isso deve ser feito com o propósito de proclamar as verdades de Cristo, proclamar o Evangelho, tocá-lo com o testemunho do Evangelho, como sal. E, ao mesmo tempo, não perder as suas propriedades. Abra primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Olha o que o texto vai dizer. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o ponto, esse é o cerne da vida cristã. E o texto de Mateus 5,13 vai apontar exatamente para isso, dentro dessas virtudes cristãs que recebemos gratuitamente no Senhor. Então, é nesse sentido que devemos entender a vida cristã para a glória de Deus. No mundo, mas não do mundo. Nós fomos tirados das trevas que esse mundo está, da corrupção que opera nos filhos da perdição, mas continuamos a viver em meio a todo esse cenário de maldição. E é interessante que quando olhamos para a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus pelos seus, nós podemos aprender muito sobre isso que estamos vendo aqui. Abra João 17. João 17. Evangelho de João, capítulo 17. Versículo 15 a 17. Na oração sacerdotal do nosso Senhor, ele vai dizer assim: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, nós devemos nos lembrar disso. Nós devemos nos lembrar do fato de que a nossa santificação, o processo de mortificação do pecado restante em nós, ocorre no mundo e não numa realidade fora dele. E nisto consiste o poder de Deus que nos salvou. Nisso consiste o poder do Senhor que nos libertou do império das trevas e que nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Desse poder que nos salvou no passado da culpa e da condenação do pecado. Desse poder que opera na nossa vida diária, nos salvando hoje do poder do pecado na santificação, na mortificação do pecado restante em nós, e que nos salvará finalmente da presença do pecado na glorificação. É esse poder que nos mantém, que nos sustém nessa vida, nessa terra, mesmo em meio a toda a corrupção. Não pense você que é por você se isolar no seu quarto, ir para o alto de uma montanha e lá tentar viver uma vida cristã, isolada do mundo, que você vai alcançar a santificação. E você abriga em você e em mim, em nós, abriga uma natureza pecaminosa. E
que se o Senhor, pela sua palavra e pelo seu Espírito, não estiver diariamente trabalhando em nós, qualquer esforço humano, qualquer atuação nossa, qualquer mecanismo que você empregar será inútil. A relação da nossa vida cristã com esse mundo exalta a glória do Evangelho e o poder de Deus nos mantendo, mostrando que não somos nós quem nos salvamos e que nos mantemos a salvos, mas Deus em Cristo Jesus, pelo seu poder. E dentro dessa realidade nós somos colocados diante do nosso dever, diante da nossa obrigação e da nossa vocação agora em Cristo Jesus. E aqui está a questão. O crente como homem bem-aventurado, dos versos anteriores, agora é colocado diante desse dever de sua vocação, que é ser sal e luz do mundo. E aqui, irmãos, nós já podemos começar a sondar o nosso coração a respeito de como temos exercido esse dever em nossa vida, na realidade que estamos inseridos. E talvez alguém objete: ora, eu não sou um teólogo de formação, não tenho formação teológica, eu não conheço muito bem todos esses conceitos filosóficos, eu não tenho a habilidade da articulação das palavras. Eu vou deixar isso para o pastor, vou deixar isso para os teólogos, para aquelas pessoas mais capazes. O texto que lemos, ele diz: vocês receberam essas virtudes, vocês são sal, vão, cumpra a sua vocação. Cumpra a sua vocação. É interessante o texto, o que Lutero fala a respeito dessa realidade da vida cristã, do cristão no mundo, de estar como um soldado no campo de batalha e atuar justamente onde a causa de Deus tem sido atacada, de defender a glória de Deus, de mostrar, de trazer essa realidade da preservação e ao mesmo tempo apontando, proclamando o Santo Evangelho. Ele vai dizer assim: se eu professar com a voz mais alta e com a mais clara exposição cada pormenor da verdade de Deus, exceto precisamente aquele pequeno ponto ao qual o mundo e o demônio estão naquele momento atacando, eu não estou professando Cristo, ainda que ousadamente eu possa estar professando a Cristo. Onde a batalha trava-se, ali a lealdade do soldado é provada. E estar em outro campo de batalha que não deste é apenas deserção e desgraça, se ele foge desse ponto. Nós precisamos encarar essa realidade como esse campo em que nós estamos indo. E defender a causa de Deus. Defender a causa de Deus. Eu nunca me esqueço daquela situação de Davi. Nunca me esqueço disso. Ele foi levar leite e pão para os seus irmãos que estavam na guerra. Quando ele chega naquele fronte, naquela situação, ele ouve aquilo que estava acontecendo com o incircunciso, Golias lá afrontando o exército do Deus vivo, a causa de Deus, né? E fala: quem esse incircunciso pensa que ele é? Para afrontar o exército do Deus vivo. Não. Ele toma a causa de Deus.
Ele foi fazer uma coisa tão simples. E naquele dia cessou a afronta. Aquele dia cessou a afronta. Um homem pequeno contra um homem grande. As proporções eram bem distantes. Nós devemos olhar para essa realidade e entender que nós somos chamados por Deus, colocados nesse mundo para desenvolver as nossas vidas para a sua glória. Um dos pontos fundamentais da reforma foi esse, ao trazer as Escrituras de volta à vida comum dos crentes, ao fazer isso, levá-los a entender o seu papel como soldado de Cristo nessa batalha no mundo. E a reforma, ela desmistificou a vida cristã. Ela desmistificou a vida cristã, libertando-a daquela escuridão medieval, para que cada crente pudesse exercer a sua vocação, sendo sal do mundo, sendo sal e luz do mundo. Irmãos, nós devemos ser esses que discernimos o nosso tempo, que combatemos e resistimos o espírito deste mundo pelo poder e pela autoridade da palavra de Deus, por meio dessa nossa visão de mundo ajustada às Escrituras. E não pela capacidade inata, e não pela capacidade humana, pela força do nosso braço, mas pelo poder de Deus. É esse o ponto aqui. Nós já vimos pela manhã que o que quebra as fortalezas de Satanás, os argumentos e a sabedoria mundana, é o poder de Deus, exercido pela sua palavra. Mas paralelamente a isso, paira sobre nós, pesa sobre cada crente, essa responsabilidade de como indivíduo, através do caráter cristão que reflete Cristo, preservar da corrupção a esfera na qual, porventura, estamos. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Entendermos essa pegada, essa caminhada cristã no dia a dia. No dia a dia, na nossa vida comum. E eu também gosto muito do que Lloyd Jones, comentando isso, ele vai dizer, ele dá um exemplo, né, de como às vezes acontece, e às vezes a gente nem percebe, mas acontece. Veja, por exemplo, um grupo de pessoas pode estar conversando de alguma maneira menos digna, e aí a gente sabe como às vezes acontece no trabalho, ou em algum lugar, algum ambiente, né? Um grupo de pessoas pode estar conversando de alguma coisa menos digna. Subitamente um crente aproxima-se do grupo, imediatamente a presença dele surte um determinado efeito. O crente não profere nenhuma palavra sequer, mas prontamente as pessoas modificam a sua linguagem. Mais tarde, ele já estará agindo como sal, já estará controlando as tendências humanas para a putrefação e para a poluição. Basta-lhe ser um crente, portanto, através da sua vida, de seu caráter e de seu comportamento em geral, já estará controlando aquele mal que se manifestava entre aquelas pessoas. Irmãos, isso é sério. Quando de alguma forma isso não acontece, tem alguma coisa errada com o meu testemunho cristão, com a visão de mundo, com a forma como eu vivo e expresso essa fé. E das duas, uma. Ou, de fato, eu não sou um cristão, ou eu estou me deixando contaminar pelo mundo.
Ou de fato eu não sou um cristão, ou de fato eu estou me deixando levar, ser influenciado pelo mundo e não influenciando, sendo sal. E aí eu queria que vocês, que nós percebêssemos isso aqui nesse texto que estamos expondo. O texto começa justamente afirmando a nossa propriedade distinta do mundo, distinta, de preservar, de salgar, de dar gosto, luz e equilíbrio. E com isso ele vai impor essas propriedades como algo que não pode, ou como algo do qual nós não podemos nos eximir. Portanto, faz parte da nossa vocação, da vocação de cada cristão. E a segunda parte aí, bem rapidinho para a gente concluir, a segunda parte do texto vai nos ensinar que estar no mundo para o cristão jamais poderá ser sinônimo de unir-se ao mundo, de amar o mundo como nós vimos e de ter nele a sua esperança ou satisfação. Verso 13, a parte final. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Alguns aqui nesse ponto vão argumentar que o Senhor estaria falando de algo possível, né, de acontecer, ou de algo descabido. Como o sal, o cloreto de sódio, perder a sua propriedade. No entanto, o ponto, e essa é a questão aqui, o ponto do Senhor Jesus aqui está no alerta. Está no alerta aos seus discípulos quanto ao perigo de viver no mundo, mas não se tornar mundano, não se tornar do mundo, como o mundo. Não aderir a esses padrões do mundo e deixar com que ele molde a sua visão, seu pensamento e a forma de agir. A gente não deve esquecer aí esse contexto que Jesus está falando, usando essas figuras aí. O contexto ao qual o Senhor ele dirige essa palavra aqui é o contexto da Palestina do primeiro século, né? Em que a principal fonte que era extraída, o sal ali, era do Mar Morto. E o sal do Mar Morto ele era misturado com outros minerais, muitos dos quais contaminavam a pureza do elemento e absorviam a sua salinidade. Então, trazendo isso para a realidade que ele estava aplicando ali, o que o Senhor Jesus estava ensinando, estava dizendo aqui, é isso, que a interação do crente com o mundo deve ser feita de forma que, ao tocá-lo, nós possamos dar sentido a ele. Não o inverso. Não o inverso. Aplicando as verdades eternas do nosso Senhor a cada esfera da vida, subjugando todas as coisas ao senhorio de Cristo, sem se deixar contaminar. E aí tem esse ponto que é crucial aqui, que nós não podemos deixar de tratar antes de encerrarmos, que já é em si uma influência pagã sobre a forma de enxergar o mundo, a visão de muitos cristãos ainda hoje, como nós falamos no início e na primeira exposição também. Alguns cristãos influenciados pelo monasticismo medieval têm dificuldade em entender a sua relação para com o mundo, porque percebe a terra, essa realidade, como sob o reinado de Satanás. E, portanto, é melhor o isolamento ou se concentrar naquelas atividades pura e simplesmente relacionadas a uma espécie de evangelismo triunfalista, ou quando não, está coberto de atividades religiosas, como se isso fosse o suprassumo da vida cristã. E normalmente essas pessoas usam aquele texto lá de segunda aos Coríntios, capítulo 4, de forma distorcida para embasarem essa ideia, onde vai dizer: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que
que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. A partir desse trecho, muitos concluíram que o mundo está sob o controle de Satanás, que Satanás está controlando o mundo e suas hostes, e, portanto, não existe de forma alguma chance do cristão interagir positivamente nesse domínio de Satanás. Então, a gente precisa entender isso. Paulo ele não está dizendo aqui que um Deus bom reinava no âmbito espiritual, enquanto um Deus mau e perverso reinava nas arenas seculares e mundanas. O que Paulo tinha em mente aqui, ao referir-se a Satanás como o Deus desse século, é apenas no sentido que ele está sendo servido como se fosse um Deus. E como ministro da ira, Satanás cegou o coração de judeus e gentios, mas é sempre dentro da permissão divina. E essa permissão poderá ser retirada sempre que Deus quiser para cumprir os seus propósitos. Então nós temos que olhar dentro dessa perspectiva, como o salmista olha lá diz lá no Salmo 50, verso 12, parte B: pois o mundo é meu e quanto nele se contém, tudo é dele. Nós vimos isso, né? O Senhor fez, Ele é Senhor. E embora o pecado ele tenha tornado este mundo um lugar de rebeldia, maldade e desordem, Satanás ele não tem a mínima chance de vitória final. Em tempo algum, ele não tem vitória sobre os propósitos de Deus e nem pode frustrar os seus intentos, os intentos de Deus nesse mundo. E aí Calvino, comentando isso, ele vai dizer: pois Satanás é chamado Deus deste mundo, exatamente da mesma forma como Baal é chamado Deus daqueles que o adoraram, ou o cão é chamado o Deus do Egito. Não são, na realidade, deuses, mas são tratados como tais pelas imaginações obscurecidas das nações. Então, a partir dessa cosmovisão sem sustentação bíblica, tanto hoje como no passado, nós vamos ver uma interação do cristão com o mundo fora do eixo que ela deveria estar. E muitos cristãos vão olhar para o trabalho, né? Para a arte, para a cultura, como algo do submundo, ou como uma realidade demonizada, com o entendimento de que, na verdade, essas coisas seculares, elas atrapalham o progresso cristão e que, na primeira oportunidade, elas deveriam largar tudo isso e estar enfurnadas em atividades religiosas. O ponto aqui é que, dentro da perspectiva do texto, das Escrituras, segunda parte do texto, nós podemos perceber que nós podemos nos tornar mundanos, mesmo tomados de atividades religiosas e isolados das atividades desse mundo, quando perdemos de vista a nossa vocação em Cristo. Podemos perder de vista isso. E mais uma vez, irmãos, esse foi um ponto marcante da teologia dos reformadores. Eles trabalharam no resgate da piedade cristã que abarca o crente vivendo no mundo de Deus, para a glória de Deus e com Deus agindo neles como instrumentos da sua justiça. Interessante a história de um sapateiro que, ao ouvir a palavra do Evangelho, ouvir o Evangelho e se converter, ele vai até Lutero e pergunta o que deveria fazer agora que ele conhecia o Evangelho, qual deveria agora ser o seu chamado. E aí Lutero
dá uma resposta para ele, né? A resposta do reformador aí foi surpreendente, tanto para o sapateiro quanto para muitos cristãos hoje. Ele vai e responde: faça um bom sapato e venda por um preço justo. Seja honesto no seu trabalho. Seja honesto no seu trabalho. Você vai glorificar a Deus. Você vai glorificar a Deus. E aí eu queria caminhar para a conclusão, trazendo aqui algumas aplicações. O que isso significa para cada um de nós aqui e quais as implicações que podemos fazer para a nossa própria vida. A primeira questão aqui é essa: as Escrituras não nos ensinam o isolamento do mundo como meio de glorificar a Deus. Ela não nos ensina o isolamento desse mundo como meio de glorificar a Deus. Abra Lucas 3. Lucas 3, versos 10 a 14. O texto diz assim: então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? O contexto aí é a pregação, né, de João Batista. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí ele vai, mais à frente, vai dizer exatamente isso. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, verso 11, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? Ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Ou seja, quando João é questionado por publicanos e soldados sobre como devem manifestar sua vida cristã no mundo, ele responde exatamente o mesmo que o Senhor Jesus tem nos ensinado no Sermão do Monte: sejam sal, sejam a luz do mundo. Ele não falou: olha, agora vocês largam tudo e vem. Sirva a Deus no lugar onde Ele lhe plantou, onde Ele lhe colocou. Honre e glorifique ao Senhor, sendo grato a Ele por tudo que Ele tem feito. Abra também Lucas, capítulo 8. Verso 35. O contexto aí é do homem que é liberto de demônios. E aí o verso 35 vai dizer: então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. E aí veja que interessante, verso 38. O homem de quem tinha saído os demônios, ou seja, aquele que foi liberto disso tudo, veja que interessante. O homem que tinha saído o demônio rogou que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele e anunciou, e ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Irmãos, o ponto aqui para a gente fechar é exatamente esse: ser um zelador ou um juiz
um médico ou uma dona de casa, um gerente ou um músico. Todo ser humano, todo o homem regenerado, ele deve cumprir o alvo da sua vocação, que é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Se nós quisermos viver uma vida cristã nesse mundo, que impacte esse mundo, que toque esse mundo, que glorifique a Deus e que traga frutos para o reino de Deus, nós devemos viver dessa forma em cada área que o Senhor nos colocou. Quando os reformadores trouxeram essa realidade para a vida comum do povo, dando as escrituras e desmistificando essa realidade, falando, olha, vivam de acordo com a verdade de Deus. Nós vamos ver a influência, o que isso causou no mundo. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a nossa vocação e vivermos nesse mundo para a sua glória. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo, nós te agradecemos, ó Deus, e te glorificamos porque a tua palavra, ó Pai, nos traz a sobriedade, ela nos ensina, ela nos instrui, ela quebra, ó Deus, às vezes as nossas resistências e nos aponta o caminho. Que por tua graça, bondade e misericórdia, Senhor, continue a produzir em nós, ó Pai, esse senso de responsabilidade, de vivermos nesse mundo, mas não nos moldarmos, não nos conformarmos com esse mundo, mas tocá-lo com o teu evangelho, com o testemunho da tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, use cada crente como um instrumento de justiça nesse mundo, para salvar os eleitos e para trazer condenação, justa condenação aos réprobos, aqueles que não estão dispostos a obedecer o teu evangelho. Fica com a tua igreja, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém.